Olá, amantes do basquete. Bem-vindos ao episódio experimental do podcast Basquete na Veia. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Jaime, e hoje vamos trazer um tema muito importante do esporte que tanto amamos, que é o basquetebol de base. Exatamente, a gente vai explorar um pouco sobre o que é o basquete de base, a sua importância, a sua estrutura e os desafios e as oportunidades que ele oferece. E conosco, na noite de hoje, temos a ilustre presença do treinador multicampeão pelo Basquete União Corinthians, hoje treinador de base, Atos Calderaro. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, uma satisfação poder estar no programa, né, e conversar sobre basquetebol. A gente, para já dar início à nossa entrevista, a gente gostaria que contasse um pouco pra gente sobre a tua história, sobre a tua trajetória. Tu foi atleta, hoje trabalha com a comissão técnica como head coach. Bom, eu comecei no basquete muito cedo, né, com 13 anos, né, eu comecei na escola e da escola logo fui pro clube, né, pro Corinthians, na época era Corinthians, né, apenas, e comecei a fazer parte das equipes de base, né, da categoria Mirim, e fiz toda a minha trajetória nas categorias de base do clube até os 19 anos, que era a categoria juvenil na época, e depois continuei jogando ainda na equipe adulta, joguei em algumas equipes do estado, como Lajeado, né? Nós tivemos também uma outra equipe aqui em Santa Cruz, que era a Basque, que eu participei, e joguei também fora do estado, em Santa Catarina, Paraná. E com 35 anos de idade, eu joguei meu último ano no Corinthians. Era uma equipe profissional que tinha na época, onde a gente jogou a nossa liga, que era um campeonato que antecedeu o NBB, que foi formado pelo Oscar Schmidt, né? E ali foi o meu último ano que eu joguei como atleta mesmo. E a partir de então comecei a me dedicar como técnico de basquetebol. E na verdade, como técnico já comecei com 21 anos, né? Já sempre conseguia jogar e dar treino para algumas categorias, né? Eu trabalhei muito tempo em colégio, fiz também escolinhas de basquete. E depois, quando realmente eu me aposentei, comecei a me dedicar mais ao basquetebol, assim como na função de head coach, né? E aí foi um legado aí que a gente plantou na cidade, ajudando aí no desenvolvimento, no crescimento do basquetebol, né? E que eu acho que é muito importante em qualquer esporte a formação da base, das categorias de base, o desenvolvimento, a oportunidade que a gente dá para os jovens, né? E Atos, conosco no nosso episódio a gente tem 2 livros aqui do nosso colega jornalista Guilherme Mazzuí, hoje repórter do G1 lá em Brasília, que um desses livros, esse aqui mais especificamente do 7.000 Dias, né, o mais recente que ele lançou no ano passado, na Semana do Basquete, que tivemos aqui em Santa Cruz do Sul, com os jogos da Seleção Brasileira por eliminatórias da Copa do Mundo, e um trecho bem interessante que me chamou muita atenção desse livro, que é ele cita que você, ainda na base do União Corinthians, ali no auge do profissional do Corinthians nos anos 90, tu participava muito da rotina dos profissionais ali. Ele cita um trecho, por exemplo, que tu ajudava o Marcel no treino de arremessos dele. Eu queria que tu contasse um pouquinho mais como é que era essa rotina, tu como jogador de base, esse convívio com os jogadores profissionais, estrelas que passaram aqui por Santa Cruz do Sul. Eu posso dizer que eu sempre fui rato de ginásio, né? Eu chegava 1h30 no clube, ia para casa 8h30, 9 horas e ficava lá, né? E nós, naquela época, a gente não tinha acesso que nem tem hoje à internet, a globalização que tem hoje, né? Então a gente só via as estrelas do basquete nacional por revistas, televisão, não existia ainda televisão fechada, né? Então, quando passava algum jogo, a gente tinha oportunidade de assistir, né? E quando o Corinthians montou a equipe profissional, foi uma coisa assim de outro mundo para nós, né? Nós nunca tinha visto um jogador americano jogar, então daqui a pouco você estava no ginásio convivendo com atleta estrangeiro, né? Aí veio os jogadores de seleção brasileira e particularmente eu comecei a fazer amizade com os atletas. Teve uma época
o Ari Vidal gostava de ter bastante gente nos treinos, aí ele pedia que nós era da equipe juvenil, completasse o treino, né? Então a gente começava também a treinar junto. E com o Marcel eu comecei a, digamos assim, ser o escudeiro dele, né? Que é, vamos dizer assim, o gandula, né? Passava a bola para ele treinar, né? Treinar arremesso fora de hora. E ali a gente criou uma amizade muito grande, que a gente tem essa amizade até hoje, né? E eu pude ali também, tudo isso me ajudou na minha formação como técnico, né? Porque eu pude conviver com atletas de alto nível, de alto rendimento e ver como é que era o dia a dia deles, a preparação deles. E a gente começa a perceber que nada vem por acaso, e sim com muito trabalho, com muito suor, com muita dedicação, com muito foco. E isso aí para mim me ajudou muito depois, mais para frente na minha carreira como técnico, né? Tu comentou antes de uma conversa antes da gente começar aqui, de que tu começou a trabalhar como head coach já enquanto tu atuava como atleta. Como é que tu fazia isso? Como é que tu conciliava isso no teu dia a dia? Eu na época eu comecei, logo que eu me formei no colégio, né? Acabei o colégio, eu entrei na Faculdade de Educação Física. E eu estudava no o antigo Colégio das Irmãs, que era o Colégio Sagrado Coração de Jesus. E já no meu último ano de aluno, como nós não tínhamos um professor de basquete, eu dava treino já lá para os meninos, né, de 13, 14 anos. E na época eu tinha ali 18 anos, né, então e depois, quando eu me formei no colégio e eu entrei na faculdade, com 21 anos eu fui contratado pela escola, né? E, então eu dava treino de basquete e também jogava, né? Então eram horários que podia se conciliar, né? E eu também montei uma escolinha de basquete particular, né? Eu lembro que eu levava os meninos 2 vezes por semana, a gente dava treino na BB, né? Então a gente montei uma escolinha de basquete e tinha muitos garotos que jogavam basquete na época, porque foi bem na época. Isso aí foi em 1990, foi bem na época do surgimento da equipe profissional. Então o basquete virou uma febre na cidade. Sim. Então era muita gente jogando basquete, praticando basquete nas quadras hoje Aí foi bem no período que inaugurou as quadras externas ali da Oktoberfest ali. Eu me lembro que os sábados à tarde, então aquilo ali ficava lotado, né? A gente jogando basquete. E eu comecei ali também querer ajudar, né, de alguma forma, começando a dar treino e conciliando também com ainda a minha profissão de jogador de basquete. E desse início como técnico, foi logo com uma equipe profissional? Ou foi, quer dizer, eu digo, como é que foi a sua primeira experiência com equipe profissional, no caso? Reformulando a pergunta. A primeira experiência também como treinador de base, como é que foi essas primeiras experiências como treinador? Bom, treinador de base, como eu falei, né? Primeiro comecei no colégio, né? Aí no colégio mesmo, uma época a gente tinha a equipe masculina e feminina, né? De até 16 anos, então ali já trabalhava. E depois em 2007, quando eu parei de jogar, né? Eu vim trabalhar aqui no Projeto Cestinha. E eu trabalhei com a equipe, na época era a equipe de 15 anos, que era denominada de cadete, essa equipe. E a gente foi campeão gaúcho e a gente foi campeão sul-americano. Na época, o Ícaro Parisotto, para ter referência, era meu atleta, né? Que depois veio ser atleta na categoria adulta, né? E como profissional, equipe profissional, eu tive a minha primeira experiência foi num projeto que foi montado, que era a equipe do Galo, do Santa Cruz, Futebol Clube Santa Cruz, que fez uma união com a equipe do Corinthians, que não tinha mais basquete adulto. Sim. Né? Então aí se montou e a gente, na época, jogou a Copa Sul. Acho que foi em 2012, né? 2012, isso aí. Então foi ali em 2012, então foi a minha primeira experiência com uma equipe profissional, né? E depois veio demais, a gente trabalhou também em Venâncio Aires, no Guarani de Venâncio Aires, durante 2 anos, 2 temporadas. E quando nós retomamos o basquete adulto no Corinthians, no primeiro ano a gente ficou, se não me engano, em 3º lugar no estadual, e no segundo ano nós retomamos o título de campeão gaúcho.
né? E ali o projeto começou a dar uma alavancada maior. E depois veio o título que nem está no livro, a história, o título do 2021 do CBB, né? E depois foram 2 anos aí no NBB, a nível profissional, né? Eu tive também passagem durante 4 anos na Seleção Brasileira de Base, onde eu era auxiliar técnico do Demetrios Ferracil, né? Que hoje é técnico, né? E onde eu fui campeão sul-americano com a Seleção Brasileira, na categoria Sub-17. Depois, no ano seguinte, com essa geração, nós somos vice-campeão da Copa América. E depois, no Sub-19, nós levamos essa geração para o Campeonato Mundial. Hoje nós ficamos em 9º lugar no Campeonato Mundial. E dentro dos atletas daquela época, tem o Lucas Dias, que era um atleta nosso, que hoje é o que tem um dos atletas de destaque do NBB aí, né? Inclusive, virou a nova logo do LDB. Exatamente. Então, desde aquela época, a gente já estava trabalhando no alto rendimento, né? Tive muitos convites para ir trabalhar em outros centros, né? Mas sempre sempre tinha em mente tentar estruturar o basquete da cidade e dentro do que estava ao meu alcance, na parte técnica, né? Procurar dar uma qualidade a mais para que o Corinthians voltasse a chegar ao patamar que ele está hoje, né? Que anos atrás ele já tinha atingido, né? Qual que é a maior diferença entre atuar como head coach de base ou de basquete profissional adulto? Bom, na base você está formando, né? Então a gente tem que entender que ali tu tem que ajudar na formação, tem que ajudar no desenvolvimento dos atletas. E isso envolve vários fatores, né? Envolve desde de saber a estrutura que tu tem para trabalhar nessa formação, do cenário que porque tu tem atletas vindo de várias questões financeiras diferentes, de várias rotinas diferentes, e o meu trabalho é tentar fazer com que esses atletas se sintam cada vez mais tenham o sonho de virar jogador de basquete, mas também fazer eles entender que se não virar o jogador de basquete, que esse período sirva para abrir outras portas para eles. A formação do cidadão. A formação do cidadão, exatamente, porque o basquete te dá disciplina. O basquete ele te dá disciplina e ele é um esporte muito desafiador, porque tu nunca pode entrar numa zona de conforto, né? E ele é algo pessoal, apesar de ser coletivo, ele é muito individual, porque o basquete não tem como tu se esconder. Ele é aquilo que tu trabalha. E às vezes tu vai trabalhar, vai treinar e mesmo assim tu não vai conseguir o destaque ou que tu gostaria. Mas só o fato de tu entender essa disciplina, ela pode te ajudar em outras áreas. Ou se o menino conseguir desenvolver como atleta e seguir o caminho, ele vai estar entendendo como é que é o mundo do esporte de rendimento. E no profissional, e lógico que na base também a cobrança ela é diferente, porque ali tu está trabalhando no desenvolvimento, e não eu sempre falo, não na questão de montar um time de 15 a 6 anos para ser campeão de determinada competição, e às vezes tu esquece da formação de poder desenvolver vários atletas. Eu acho que quanto mais tu consegue desenvolver bons atletas, tu vai sempre ter um time competitivo e tu vai estar com condições de ganhar campeonatos, né? E no profissional já é diferente, porque daí tu tá trabalhando com profissionais formados, né? Jogadores já que são profissionais mesmo, eles são remunerados para aquilo, é o trabalho deles, é a profissão deles. Existe uma cobrança do clube, da torcida, de patrocinadores, exigência maior. Então, são duas realidades muito diferentes, entende? Mas tudo canaliza sempre naquele negócio, a lei do esforço maior, da dedicação, do trabalho duro e da disciplina. Não tem como fugir disso. Atos, sobre tua passagem na seleção brasileira de base, eu lembro que quando eu era teu atleta, tu citou muito do confronto que... Citou do Lucas Dias, que era o atleta da seleção brasileira, mas citou muito do embate que ele tinha com outro grande pivô, que era uma seleção rival da brasileira, que era a seleção argentina. Citava muito do Gabriel Deck, hoje pivô do Real Madrid, né, multicampeão na Europa, já com passagem de NBA também.
E citava muito do embate entre os dois, desde da base, né? Entre esses dois atletas, como desde pequenos já apresentavam muito potencial. Eu queria que tu falasse um pouquinho tanto dessa experiência na seleção de base como assistente técnico e também desse confronto entre dois grandes jogadores desde as categorias de base. A primeira minha ida para a seleção brasileira, ela veio depois que eu fui técnico da seleção gaúcha. E nós, surpreendentemente, ficamos em terceiro lugar do Brasil. Nós ganhamos de uma equipe muito forte, que na época era a seleção de Minas Gerais, que tinha o Raulzinho, o Cristiano Felício, né? Esses jogadores que eram favoritos. E nós, com uma equipe muito aguerrida, a gente conseguiu surpreender e tivemos um destaque como em terceiro lugar do Brasil, né? E quase fomos para a final, perdendo uma semifinal na prorrogação para o Rio de Janeiro. E depois conquistamos o terceiro lugar contra a equipe do Distrito Federal. Indo para a seleção brasileira, o Brasil na época vinha de uma sequência de 6 anos sem ganhar nada nas categorias de base. E na época, quando a gente foi chamado para esse projeto a nível de seleção brasileira, tinha que se ganhar a Argentina. Era algo assim que tinha que ganhar. Todos os esportes são assim hoje em dia. E na época era mais ainda porque não se ganhava mais. Eu acho que no basquete tinha esse gostinho especial porque a Argentina, historicamente, nos últimos anos, né, claro, historicamente o Brasil tem essa superioridade, mas nos últimos anos, né, desde o ouro olímpico da geração dourada da Argentina, se teve uma superioridade muito grande desde a base da Argentina, né? Então acho que se criou, né, a partir dali, né, essa vontade de ganhar da Argentina. Exatamente, porque a Argentina, ela deu um passo à frente e a gente meio que estacionou, né? E na época, quando eu fui chamado para fazer parte da comissão técnica, foi bem no período que o Rubem Manhano veio para a seleção adulta, né? Então a gente foi trabalhar em São Sebastião do Paraíso, que era um centro olímpico, em Minas Gerais. E lá nós ficamos um período lá de 6 meses, indo e vindo, né? Mas de treinamentos. E na época, um dos nossos rivais, lógico que a Argentina, era o Gabriel Deck, que era o destaque, né? E era um jogador já no nível diferenciado, tanto é que hoje, falaste muito bem, chegou na NBA, joga no Real Madrid. E a gente conseguiu no Sul-Americano ganhar 2 vezes deles, na fase classificatória e na final. Né? Então isso ali já deu um up, né? E basicamente toda essa geração que a gente trabalhou na seleção brasileira, 10 jogadores hoje atuam no NBB. Então o trabalho foi muito bacana. Nós fomos vice-campeão da Copa América, nós ganhamos na semifinal do Canadá, que tinha o Andrew Wiggins, que no ano seguinte ele seria o número 1 do draft. E o Canadá chegou naquela Copa América como favorito e a gente conseguiu tirar eles da final. E para ter ideia, a seleção dos Estados Unidos que a gente jogou a final era Aaron Gordon, Marcus Smart, muitos jogadores que hoje estão na NBA. Então o trabalho foi muito legal, foi muito bem feito e eu aprendi muito ali. Né? Ali foi um up que eu dei na minha carreira de técnico. Pude conviver no alto nível, assim, muito, e eu consegui trazer muita coisa para Santa Cruz, muita dos nossos atletas, muito, como tu falaste, né, já muita coisa eu falava para vocês, trazia vídeo, mostrava, e eu acho que ajudou muito aqui o trabalho da base que a gente fez. E foi um período muito bom que a gente teve. E como tu disse, tu trazia informações, vídeos da seleção. Isso servia como uma forma de incentivo e uma forma de cativar eles a se comprometer com o trabalho aqui também, para se desenvolverem? Exatamente, né? Porque a gente, apesar de estar aqui no Sul, a gente via que não estava muito distante das metodologias de trabalho, né? A gente estava no caminho certo. E isso empolgava mais eles ainda, né? Empolgava mais, até por eu estar vinculado à Confederação Brasileira de Basquetebol, ter o acesso de poder indicar jogadores para a Seleção Brasileira de Base, de sempre a Confederação estar em contato. Então, os treinos nossos lá no clube sempre foram muito bons, foi um estímulo muito grande para os atletas. E isso era num período que nós não tínhamos basquete adulto. Porque hoje uma coisa é tu ter o espelho do adulto, uma coisa é hoje tu ir no poliesportivo com 3, 4 mil pessoas vendo isso.
né? E eu, quando eu era jogador, como foi falado, quando eu era menino, com 15, 16 anos, eu presenciava isso, então tu sonhava em chegar no adulto. Agora, tu trabalhar com a categoria de base e não ter um espelho, é a mesma coisa que tu vender um sonho como se fosse uma fumaça. Sim, É difícil, né? Então, isso na época foi muito bom, né? Porque a gente começou a dar um estímulo a mais para os meninos, né? Então, foi um período bom que ajudou a manter as categorias de base do clube. E nesse período que não tinha o basquetebol profissional como espelho, né? Muitas vezes como forma de lançar algumas promessas do nosso basquetebol aqui de Santa Cruz. Quais eram as maneiras que eram encontradas, então, para se mostrar esses atletas? Era, muitas vezes, seleção gaúcha, acredito, né? Competições nacionais. Claro que também teve um período que o Corinthians não conseguia disputar nem as competições nacionais de base, né? Era muito... dependia da seleção gaúcha, por exemplo, para levar atletas para fora do estado. Então, como é que era nesse período aí, sem o basquetebol profissional, para mostrar os atletas daqui para o resto do Brasil? Falaste muito bem. Nós pegamos um período que nós não tínhamos a facilidade de jogar os campeonatos brasileiros de base como tem hoje, né? Então, hoje se criou, tem os CBIs, que são o Campeonato Brasileiro Interclubes, e naquela época, ou você pegava a seleção gaúcha para jogar os campeonatos brasileiros, ou ficava só restrito ao campeonato estadual, né? O campeonato gaúcho. Mas eu sempre trabalhei junto com os meninos e falava, nós podemos elevar o nível do nosso basquete, nós podemos fazer o Corinthians voltar um dia a ser grande. Basta a gente crescer juntos, desenvolver junto, né? Tentar ter o melhor nível de qualidade possível para que quando tiver uma oportunidade a gente está pronto. E a primeira oportunidade que a gente teve foi o primeiro campeonato brasileiro interclubes que nós participamos, foi um campeonato sub-21, que foi para mim uma das conquistas mais importantes que o clube teve com o divisor de águas, que nós fomos vice-campeão do Brasil sub-21 em 2018, né? Em 2018. E a gente foi nessa competição e nós tinha apenas o Lucas Brito, né, da idade mesmo de 21 anos, e nós tinha mais 3 atletas de 20 anos e o resto eram meninos de 17, 18 anos. E nós surpreendemos, nós fomos lá, o pessoal olhava pro nosso time, não levava muito a sério. Pequenininho, parecia time de futsal, assim, tudo pequenininho. Gurizada tudo franzino, né? E eu me lembro na época que nós ganhamos do Minas, que sempre fez um ótimo trabalho nessa categoria de base, ganhamos do Flamengo, né? E perdemos apenas na final pro Fluminense, que era a equipe que sediou a competição e que montou uma equipe muito forte. E aquilo deu uma levantada que daí, quando tu começa a mostrar resultado, é mais fácil para o diretor chegar e buscar um patrocínio, né? Porque é difícil hoje em dia tu conseguir um patrocínio em cima de suposições, promessa, tu tem que ganhar algo, né? E isso foi algo que a gente sempre batalhou no clube. Aí depois logo veio uma liga de desenvolvimento, na primeira LDB nós ficamos em 8º, que é também a competição mais difícil que tem nas categorias de base do país, é a Liga de Desenvolvimento. É uma porta de entrada para o NBB, né? É uma porta de entrada para o NBB, exatamente. Então ali na primeira a gente ficou em 8º lugar, foi muito importante, e aí ajudou a empurrar para chegar onde nós estamos hoje a nível profissional. Eu lembro bem desse campeonato brasileiro porque eu fiz parte daquele bolo de atletas que acabou ficando aqui em Santa Cruz, né? Mas a gente continuava treinando, né? Eu não lembro quem ficou encarregado de passar os treinos aqui. Eu acho que foi não lembro quem foi, o filho do Heleno, se eu não me engano. O Augusto, né? Na época era só eu o técnico, não tinha nem auxiliar técnico, não tinha ninguém, né? Eu até aproveitava para perguntar como é que foi esse período que era só você o técnico de base aqui do União Corinthians. Eu era treinador sub-16, 17, sub-19 e depois o sub-21 também no Campeonato Brasileiro. Como é que foi essa experiência para ter tantas categorias, tu ficar encarregado de tantas categorias? Como lidar com tanta gente? Lidar com tanta gente, com tantos atletas, né? Isso até hoje é essa realidade, né? Hoje, por exemplo, eu tô no clube ali com 16, 17 e 19, né? Então tu lida com bastante atletas, várias faixas etárias diferentes. Mas tu tem que ter uma programação, né? Eu gosto de antecipar tudo, né? Cada categoria eu tenho
Eu tenho cadernos e mais cadernos de todos os meus treinos e anotações de como fazer, de como trabalhar. Porque cara, tem que trabalhar apesar de tu ter a mesma filosofia de metodologia de trabalho, mas são categorias que faixas etárias diferentes, então tu tem que ter um cuidado diferente com cada um. Né? E como tu lida com uma gama muito grande, se tu não tiver uma organização fora de quadra, vira uma bagunça, né? Digamos assim. E eu sempre trabalhei dessa maneira, né? E tu tem que estar sempre ali, né? Como eu digo assim, tem que estar sempre 100% disposto, né? Mas isso faz parte do nosso trabalho, né? E lógico que né, nessa época que o Jaime falou, quando eu estive viajando, eu tive que correr aos atletas um pouco mais experientes para me dar uma ajuda nos treinos, que na época o clube não tinha ainda condição financeira que nem hoje tem. A gente tem vários técnicos no clube ali que a gente se ajuda, né? E mesmo também quando eu estava na seleção brasileira de base, o período que eu ficava fora eram os próprios meninos mais velhos que ajudavam nos treinamentos. Mas isso também cria entre a equipe um elo de compromisso, de seriedade. E quando eles passam a fazer parte do contexto de fazer o projeto andar, não só como atleta, mas como de comportamento, de desenvolvimento, isso ajuda também na questão de responsabilidade e de comprometimento de todos com o clube, né? Então eu acho que é muito positivo isso. Como é que tá hoje a estrutura do basquete no estado? Não digo somente aqui do União Corinthians, mas uma questão de Campeonato Gaúcho, por exemplo. Lógico que a gente está vindo hoje dessa questão das enchentes, então parou tudo. Poderia né? falar também um pouco como é que tá essa organização hoje em dia. Né? Mas o campeonato praticamente a gente começou a jogar e parou, né? E até teve uma reunião, a gente vai para retomar agora em agosto o campeonato. E nesse período, acho que a gente, em relação às demais cidades ali no clube, a gente tem que agradecer, né? Porque a gente pôde continuar com os atletas dando treino, desenvolvendo, mas vários lugares, Porto Alegre, Lajeado, Caxias, Santa Maria, vários lugares tiveram que parar os treinos, né? Então isso aí preocupa, porque eu acho que o basquete, ele tem que crescer junto, não adianta tu ter um lugar forte e outro lugar fraco, né? A gente sempre diz, a gente tem que tentar se nivelar por cima e não por baixo. Então a gente precisa que tenha mais gente desenvolvendo basquetebol, a gente precisa ter mais gente estudando basquete, tenha mais lugares com basquete, mais cidades. E eu acho que todos os técnicos aqui do estado procuram fazer isso, procuram dar o seu melhor. O nosso estado também ele é muito grande e às vezes tu precisa de muitos recursos financeiros. Tu pega às vezes um projeto lá em Uruguaiana, que tudo é longe para eles viajar, então tudo sai custo alto, né? Nós ainda estamos numa região favorável, que é central, que tu consegue diluir melhor as condições, mas mesmo assim é custoso. Mas a gente temos uma defasagem muito grande depois da categoria de 19 anos, por não termos mais o campeonato adulto, gaúcho adulto de basquete. Então hoje, por exemplo, tu fala em basquete adulto no estado, muito bom tu ter duas equipes no NBB, como o Corinthians e como o Caxias, mas fica aquela defasagem de Porto Alegre não ter equipe adulta, né? Lajeado não ter equipe adulta, Santa Maria não ter equipe adulta. Na época em que eu era atleta, a gente jogou o Campeonato Gaúcho com 11 equipes adultas. Né? Infelizmente, hoje o menino com 19 anos, ele aqui no estado, ou ele está pronto para seguir, ir embora para um outro centro, ou senão ele tem que parar de jogar. E isso torna, às vezes, muito precoce, né, a carreira de um atleta. Né? Mas é a luta nossa aí para que dias melhores possam acontecer. Né? O último estadual foi o da pandemia, em 2020 ou 2021, se eu não me engano. Né? Foi o da pandemia, sim. Foi, acho, ali 2020. Foi o que inclusive o que o Sojão chegou na final, eu acho, né? O Sojão fez a final com Caxias, né? A bolha lá de Caxias, né? E nós estávamos naquela época já projetando o CBB e priorizamos guardar o investimento para o CBB, que viria logo depois, né? E o Corinthians, desde o Campeonato Gaúcho de 2018, fez-se uma tradição, né, de contratar um jogador profissional para fazer parte
um jogador de mais renome, assim, né? Para fazer parte do conjunto da equipe. Em 2018 foi o Nandão, que fez parte da equipe que ganhou o Campeonato Gaúcho. Do Campeonato Gaúcho de 2020 foi o Márcio Dornelles, que fez parte também. Então, o que esses jogadores mais experientes, né, com bastante rodagem no basquete nacional, traziam para o grupo, tanto do profissional quanto também da base do Corinthians? Todo o nosso projeto profissional, a gente vislumbrou começar na base. Né? Só que a base sozinha não chega a lugar nenhum. Ela precisa ter espelho, ela precisa ter exemplo, ela precisa de ter os jogadores já rodados, né? Então, quando a gente retomou o título de campeão gaúcho, né? Eu me lembro na época que a gente montou um time muito jovem, né? E priorizou trazer uma peça que foi no caso do Nandão, que era um pivô, para dar uma peça importante e para dar também uma segurança para os mais novos, e a gente conquistamos, né, o campeonato, né? Quando a gente começou a projetar o CBB, também a gente não usou muito investimento naquela época, mas a gente trouxe o Márcio, né, que estava parando já de jogar, se prontificou na época de vir dar uma mão, né? E também como ser gaúcho, e é um cara que jogou sempre em alto nível, né? E serviu como exemplo bom para os meninos, né? E isso tudo ajuda na formação, né? E aí tu olha o time que foi campeão do CBB, nós tínhamos 5 caras adultos com experiência e com qualidade e 5 meninos, né? Que eram da base da LDB. E toda a competição foi muito legal, porque como foi na pandemia, era por bolhas, teve um período que nós fizemos em 9 dias 7 jogos. E nós tivemos um trabalho do nosso preparador físico, o Tuba, muito bom. E pela juventude da equipe, junto com a experiência desses jogadores, geralmente chegava no terceiro quarto, a nossa equipe crescia muito de rendimento, era muito nítido. Então foi uma mescla muito boa, né? E desse trabalho que a gente fez na LDB, a gente conseguiu até hoje projetar. Nós temos ainda o Malaquias, que começou com nós, né? Veio para cá cuidar de LDB. Tivemos também o João Marcos, que jogou o primeiro NBB com nós. Então tu começa, a questão hoje que nós temos o Taylor, que está na Seleção Brasileira de Base, tá já atuou no NBB. Então isso começa a te dar um resultado, tu conseguir tirar algum jogador da base ou 2, né, e conseguir ofertar para a equipe profissional. Isso aí ajuda tanto em termos financeiros e também mostra a seriedade que é o trabalho da base, né, e também serve de estímulo para os próprios atletas, né. Em relação ao Taylor, Atos, ele é um caso especial porque ele não é aqui de Santa Cruz do Sul, ele é natural de Venâncio Aires. E tem outro atleta que também joga a nível nacional no NBB, que também é de Venâncio Aires, que é o Thiago Dias, né, que na última temporada jogou pela equipe do Cerrado Basquete. Né. E eu acho que o surgimento desses dois atletas que na base deram grandes saltos, assim, principalmente o Thiago Dias, que teve muitas premiações individuais enquanto atleta do Projeto Cestinha, foi pro Minas lá também depois. Tu teve aquele início do projeto no Guarani, lá de Venâncio. Tu acha que aquele projeto do Guarani, que chegou em final de estadual, ajudou esses meninos a depois entrar no basquete? Eu acho assim, primeiro eu gostaria de frisar o Projeto Cestinha. Tá? Eu acho que o Projeto Cestinha foi um projeto criado pelo professor Gilmar Vaz e foi um projeto fundamental para as categorias de base de Santa Cruz. Tá? Tanto para os atletas, como para nós técnicos. Né? E ele conseguiu trazer atletas de várias localidades, aí entre ele o Taylor, o Thiago Dias de Venâncio Aires, né? E uma gama de meninos que até os 15 anos, né, tinha uma estrutura muito bacana aqui na Unisc, né? Primeiro para ter o gosto do basquete e depois se desenvolver, né? E depois dos 15 anos, alguns iam lá para o Corinthians com a gente, ou ir para outros centros, né, se desenvolver, né? Então foi muito fundamental. O projeto lá no Guarani de Venâncio Aires foi muito bacana, porque a gente formou ao mesmo tempo a equipe adulta, e no mesmo ano nós somos campeão juvenil lá no Guarani de Venâncio Aires. O único título, o Guarani tem o título de categoria de base campeão juvenil. Né? E é lógico que esse título, na época, os meninos que estavam aqui no Corinthians foram jogar comigo lá
né? Era o Lucas Brito, O próprio Rogério também o foi. Rogério era o coordenador, né? E jogava na categoria adulto. Então a gente levou muitos meninos daqui para jogar lá, o Augusto, o Jaime, o Fabrício, né? Os meninos o Eduardo Maciel foram jogar e ficaram campeão juvenil, né? E contrapartida veio muita gente jogando basquete lá, apareceu, né? Porque é aquilo que eu falo, quando tu tem um espelho, na gurizada vem. Nós chegávamos a ter um horário lá com 40, 45 crianças jogando, né? O único problema lá é que o esporte da cidade mesmo é o futsal, né? Então a gente não conseguiu dar um passo a mais, mas serviu. Plantou a semente. O que aconteceu? O pessoal de Santa Cruz viu, pô, mas o Venâncio está com a equipe adulta, tendo a base de Santa Cruz. Nós pegávamos a van ali no posto, na descida do Corinthians, ali no Tapuia, né? E para ir treinar todo dia de noite em Venâncio Soares. Nós tínhamos aqui, a base era jogadores de Santa Cruz. E aí o pessoal começou a ver, poxa vida, mas como é que Venâncio tem e nós não temos o basquete? Como é que o Venâncio chegou na final e nós fizemos um playoff contra Caxias, que estava no NBB, perdendo de 3-2 o playoff. Né? A gente estava num nível muito bom. E aí com isso, né, pô, não, tá na hora de arrumar a casa, né? E aí pediram para mim, não, para que eu ficasse apenas em Santa Cruz, né, trabalhando, a gente focasse apenas no Corinthians. O projeto lá, infelizmente, não deu seguimento lá em Venâncio e a gente começou a canalizar toda a energia aqui no Corinthians. E daí foi como eu já falei a vocês, né? Começou na base ali, aproveitando as oportunidades e alavancando. Como é que foi essa construção da base para chegar no profissional com Santa Cruz? Quais foram os principais desafios que tiveram que ser superados? Primeiro é sempre a questão financeira, né? Não adianta falar em projetos que não tem, né? Então, na época se buscou recursos financeiros, né? Conseguiu recursos financeiros para montar uma equipe de LDB, né? Essa equipe da LDB, ela serviu de base para o time adulto, que a gente jogou o Campeonato Gaúcho e foi campeão gaúcho. Então, primeiro a gente começou ali tu já começa a fazer tipo um mini laboratório para tu entender a dimensão, né? Porque tem toda uma estrutura, não é tu tem que montar toda uma estrutura para ter atletas de fora na cidade, né? Que é moradia, restaurante, fisioterapia, atendimento médico, né? Deslocamento, rouparia, tudo. Tu tem que estruturar tudo de novo. Porque na época o clube não tinha nada disso. Né? Aí nós tínhamos o nosso ginásio também, uma estrutura melhor de ginásio, de piso, de tabelas, de material. E ali começou a se montar, né? Então teve os primeiros patrocinadores, começamos a ter o trabalho na mídia, começamos a lotar ali o ginásio do Corinthians com jogos. A final que a gente fez ali do Campeonato Gaúcho foi um jogo na prorrogação que eu acho que foi sensacional. Dupla prorrogação, acho que foi, né? 2 prorrogações, né? O ginásio lotado. O Brito fez o quê? Um jogo de 44 pontos, não? 44 pontos o Lucas Brito fez, acho que fez o jogo da vida dele, assim, né? Tanto é que ele saiu daquele jogo e depois ele foi pro São Paulo, se eu não me engano, jogar a Liga Ouro. Exatamente, a mulher que o Mortari me ligou, queria as informações dele e levou ele pro São Paulo, né? Então ajudamos muito ele ali naquela decolagem dele. E aí tu começa a se estruturar, né? E aí tu começa a se estruturar no CBB, que é um passo a mais, que daí tu tem que ter uma gama maior de patrocínio, de recursos, né? E o NBB, ele te exige muito, né? Vocês sabem disso, convive diariamente, né? Toda a estrutura que tu tem que ter, apoio do poder público, né? De ginásio, de quadra, apoio da comunidade, né? Para tu poder montar uma equipe mínima. Nós estamos ainda falando de uma equipe de alto rendimento, né? E aí você precisa dos recursos financeiros, como se tem, para poder conquistar resultados melhores. E
para se ter uma equipe de base hoje aqui de basquetebol, também tem a parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes, né? Os clubes de basquetebol tem aqui no país. Como é que funciona essa parceria, mais ou menos? O que o comitê oferece? Bom, esse é um ponto muito importante, que o Comitê Brasileiro de Clubes, o CBC, o primeiro passo nosso foi se filiar ao CBC. Então, o clube se filiou. A partir do momento que tu é filiado ao CBC, tu tem direito a participar das competições nacionais. E tu paga uma mensalidade, mas tu participa de editais onde tu ganha materiais esportivos, onde tu ganha questão financeira para recursos humanos. E isso começou... O clube primeiro fez o investimento e começou a ter contrapartida depois. Hoje tu tem o ginásio do clube numa quadra excelente, muito top a quadra do clube, tabela muito top, bolas, né? E o poder participar dessas competições. Que o que todo menino quer é poder jogar um campeonato nacional. Visibilidade. E esse foi o primeiro ponto. E então essa parceria, sem tu estar vinculado ao CBC, tu não chega ali. Então, a partir do momento que o clube entendeu que era importante estar vinculado ao CBC, tu já deu um passo de diferenciado para a evolução das categorias de base. Né? Até a motivação para treinamento ela muda, né? Então, já foi um passo a mais. Né? Até mostra mais uma profissionalização do trabalho. Exatamente. Falar um pouco sobre como é que funciona uma preparação de uma categoria de base, o que é feito no treinamento, Qual é que é a rotina, né? A apresentação da filosofia do trabalho de jogo. físico, o trabalho mental também. Bom, hoje ali no clube nós estamos muito bem estruturados, né? Nós estamos tendo na parte física o Tuba, né? Que é o nosso preparador físico, foi preparador físico comigo na equipe profissional, agora está com nossa base, auxiliado pelo Camilo, que foi nosso atleta durante toda a base. Então ele faz um trabalho com todos os meninos desde o 14 até os 19 anos, preparação física diária. Esses meninos são avaliados por eles, cada categoria tem o seu trabalho específico de acordo com a sua faixa etária, né? E muito bem administrado por ele. O nosso trabalho como técnico, nós temos hoje ali no clube o Thiago Halber, o Leonardo Assmann, o Matheus Agnes, o Thiago também, que é outro profissional que trabalha com nós, trabalhando em várias categorias, desde os 12 anos até os 19 anos. Eu, particularmente, estou trabalhando na categoria 16, 17 e 19 e coordeno todo o trabalho da base. E a gente divide o trabalho em fundamentos, né, que a gente prioriza muito, desenvolvimento de fundamentos, fazendo todo atleta ter conhecimento, aprendizado nos fundamentos. E depois, lógico, que não adianta tu hoje em dia trabalhar só o fundamento e junto não trabalhar a parte tática. O jogador tem que saber por que ele está aprendendo determinado fundamento, onde ele pode utilizar isso na hora do jogo. Que o basquetebol é um jogo de tomada de decisões corretas ou não. Então isso a gente procura trabalhar de forma alinhada e trabalhando diariamente ali no clube, né? Também temos o apoio do Colégio Mauá e da Unisc, com parceria no desenvolvimento. E é lógico do SESI, né? Que é o nosso patrocinador maior na nossa categoria de base. E eu queria voltar um pouquinho no tempo para perguntar da primeira passagem do Projeto Cestinha, algo que a gente não abordou muito aqui ainda, mas o Projeto Cestinha por muitos anos foi talvez a única forma de introdução da gurizada no basquete, né? Começando a trabalhar com a gurizada a partir dos 12 anos, né? E tu teve a experiência ali de ser treinador também do Projeto Cestinha ali, através do convite do Gilmar, né? Então, queria que tu contasse um pouquinho como é que foi essas primeiras experiências no projeto, né? Lidar com essa gurizada mais nova. Hoje tu lida com o pessoal sub-19 ali, sub-17, que já tem um pouquinho mais da formação no basquete, um pouquinho mais definida, mas ali no sub-15, para baixo, tu tá ainda tendo que ver muito fundamento, né? Apresentar o basquete para essa gurizada. Então, como é que foi essa? Minha passagem pro Projeto Cestinha, sou muito agradecido, porque eu aprendi muito, né? Aprendi muito e desde a organização, né, fora de quadra, né, o trabalho que a gente efetuou a longo prazo.
E tu trabalhar com uma faixa etária menor, ela é gratificante. Hoje, por exemplo, eu estou trabalhando no Colégio Dom Alberto com meninos de 6, 7 anos, 8 anos, né? Iniciando, ensinar desde pegar a bola, desde correr, coordenação motora. E faz parte da nossa profissão, né? Eu posso dizer que eu tive o privilégio de trabalhar com todas as categorias de base, em todas as faixas etárias, desde o feminino até o masculino, em todos os níveis, né? Do iniciante, do meio iniciante, do meio rendimento, do alto rendimento. E eu sempre procurei ter a melhor competência possível, né? Porque eu estudei muito para poder estar trabalhando. Hoje eu estou trabalhando muito com crianças menores de iniciação, então tenho estudado muito na questão de iniciação, desenvolvimento. Quando eu tive no profissional, tive a oportunidade, eu acho que eu correspondi muito à altura, né? Dando um título nacional para a cidade. No NBB, a gente ganhou de muitas equipes de alto nível, de alto rendimento, com um investimento maior. Né? Tivemos vitórias, eu acho, memoráveis contra Franca, Flamengo, São Paulo, né? Eu digo ainda que esse último NBB mudou a forma de disputa, né? Que classificou mais gente para os playoffs. Quando a gente disputou, não classificava tanto, né? E que a gente classificava menos gente nos playoffs. Se fosse, a gente também já teria entrado nos playoffs, né? Então, isso... a gente sempre procurou estar preparado para as situações, né? Então, eu acho que o estudo, ele é fundamental, né? Para tu poder saber com onde tu está trabalhando, com que nível tu está trabalhando, com que clientela, digamos assim, tu está trabalhando, né? Então, tu tem que estar aberto para isso, né? E por isso que a minha passagem por Projeto Cestinha foi muito importante, porque ali eu tive uma base muito boa de aprendizado a trabalhar com os menores, né? E hoje também estou voltando a trabalhar com iniciação, com menores, e isso está sendo muito gratificante. O basquete de base, o trabalho de comissão com basquete de base, com o passar do tempo, ele sofre com mudanças de métodos. Como é que tu vê isso hoje em dia, assim? Como é que tu recebe? Eu tenho que começar a mudar isso aqui no meu treino, não tá mais dando certo assim, os ideais mudaram, como é que isso funciona? Aquilo que eu falei, é estudar o jogo, né? O basquete, eu acho que é um esporte que ele evolui muito, né? Eu acho que é um dos esportes que mais evolui, assim. O esporte, em geral, ele tá sempre evoluindo. Pela parte física, né? Eu acho que a parte física, ela tem estado à frente muito da parte técnica, né? Então, e tu tem que acompanhar isso. Tu não pode fazer a mesma coisa que tu fazia 10, 12 anos atrás. Tu tem que acompanhar esse desenvolvimento. E eu acho que isso é gratificante pra gente, né? Porque tu não pode entrar em zona de conforto. Né? E também hoje as crianças, elas têm mais coisa a fazer do que simplesmente estar treinando basquete. Quando eu iniciei no basquete, a gente só queria jogar bola. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet. O nosso divertimento era estar numa quadra de basquete, ou estar jogando basquete, ou estar jogando futebol, ou estar andando de bicicleta. Né? Hoje, estar na quadra de basquete é uma de várias opções que tem. Sim. Então, tu tem que se adequar a isso de alguma maneira. Senão, tu fica para trás. Né? E como é que é esse trabalho, por exemplo, hoje em dia, o atleta de base, ele já chega lá com fone de ouvido, mexendo no celular, rede social. Como é que é esse trabalho mental com ele para ele tentar focar no jogo? Isso aí tu tem que primeiro, como é que eu vou dizer, fazer ele entender onde é que ele quer chegar. Que muitos dizem, eu quero ser jogador profissional. Tá legal. Mas quanto tu tá disposto a se doar para ser um jogador profissional? O que tu sabe do que aquele cara que é jogador profissional, o que ele fez para chegar onde ele está e o que ele continua fazendo diariamente para estar naquele nível. E aí tu tem que mostrar para ele, né? É o que eu sempre falo para os meninos da base. Vocês que treinam, vocês não podem fazer as mesmas coisas que o colega de vocês que não pratica esporte. Tu já começa ali seu divisor de água. Tu tem que se abdicar de algumas coisas.
Tem que se abdicar. O colega, aquele que todo dia, vou numa festa, tu já tem que ser diferente. Tem dias que tu não vai, pro fim de semana, tu não vai poder ir naquela festa que vai ter treino no outro dia, ou tu vai ter que se recuperar, ou vai ter um jogo, né? Então tu já botar, sempre saber o objetivo que quer, né? Então é a questão de chegar com fone de ouvido, escutando uma música, tem momentos e há momentos, né? Agora, o método do treino, né? Tu sempre explica antes de começar o treino, nós vamos treinar isso, o foco é isso. Tu passa uma programação para os atletas semanal, né? Sujeito a alterações, né? Lógico, mas para eles terem ideia do onde é que estamos, o que estamos trabalhando, onde você quer chegar. Então, tu tem que mostrar essas situações para eles, né? E a briga hoje é muita, né? A briga que eu digo é com o celular, né? Sim. Que é ali que tá, né? É uma distração. Uma distração, eu digo, às vezes a gente começa a viver uma vida um pouco fútil, que tudo vai para a internet, né? E a gente tá ali por uma foto, para ver quem tem mais curtidas e tudo mais, e se esquece às vezes da realidade, né? Então tem que ter esse meio termo aí, senão fica pelo caminho. Como é que funciona a rotina de treinos hoje da base? São três treinos por semana, 3 dias por semana? É todo dia? Como é que funciona hoje? Não, é todos os dias, né? Desde a equipe sub-14 ali, todos os dias. Segunda a sexta-feira. É lógico que quando chega principalmente na pré-temporada ali, a gente dá uma quebra no meio da semana, né? A gente geralmente faz 3 dias seguidos de treino, ou 2 dias seguidos de treino, dá uma quebra e recupera mais 2. Mas o foco ali é todos os dias. Como é que tu vê hoje o futuro do basquete de base assim, no Brasil? Eu vejo, a gente tem que ser sempre otimista e ver com bons olhos, né? Nós temos, tu vê um NBB muito, muito forte, muito disputado, é fruto da base, né? Eu digo, tem sempre muito a melhorar, muito a evoluir, tem, né? Mas a gente tem que entender que hoje a gente precisa cada vez mais de capacitar bons profissionais para trabalhar. Às vezes a gente fala na massificação, mas tem muita gente querendo jogar basquete, mas falta principalmente, antes de chegar no clube, a educação física, as aulas de educação física no colégio, que elas se perderam muito, né? Porque é nas aulas de educação física que o aluno, que a criança tem o primeiro contato com o esporte, não é no clube. E às vezes falta muito professores qualificados ou que queiram ver um menino com determinado biotipo. Tem um biotipo bacana pro basquete, pro futebol, pro voleibol, pro atletismo. Conduzir esse atleta, de repente, para um clube, para um projeto de basquete. Então, eu acho que nós não temos hoje essa política esportiva no país, né? Hoje nós vivemos assim de projetos, de clubes que fazem o possível para que tenha as categorias de base. Não é fácil tu manter as categorias de base, né? Mas eu acho que o basquete o esporte, ele tem que começar na escola. Ali que começa a primeira formação. E quando chegar no clube é a lapidada aquela, né? Aquele algo a mais. Né? Eu acho que o principal problema do basquetebol de base aqui no país hoje é que o basquete, assim como muitos outros, é um esporte ainda muito elitista, né? Ele começa a partir do clube apenas, né? Não tem muito essa introdução na escola que nem tu falaste. Exatamente, né? E isso não é toda criança que tem acesso ao clube. E é uma... Como é que eu posso falar? É uma coisa do país também. Aqui. O Brasil não é o país do basquete conhecido mundo afora, o país é conhecido pelo futebol, né? Exatamente. Tanto que todo mundo quer jogar na NBA, quer jogar na NBA. Não quero jogar na NBA, quero jogar na NBA. Os caras de base querem jogar nas escolas nos Estados Unidos. Muita criançada hoje em dia gosta muito da NBA, né? Não gosta do basquete, dá pra dizer assim. O NBA é o basquete, né? Mas o basquete também tem outros elementos. Às vezes a NBA pode ser muito do lance plástico, do lance mais artístico, mas tem muito mais do que isso, né? Às vezes a criança olha pro jogo da NBA e gosta, e aí quando vai olhar um jogo de Euroliga, um jogo de NBB, não gosta tanto. Né?
Exato. É que a NBA é um atrativo, exatamente como tu falou. É um mediatizado. Exatamente, né? Então ela precisa disso, né? Porque eu acho que a NBA ela mostra como se vende algo, né? Fantástico, né? Sim. Mas falando basquete mesmo é como falaste, né? Tu vê eu jogar um time da NBB, né? Jogar numa Euroliga, né? Então são situações bem diferentes, né? Qual que é um conselho hoje em dia que tu daria, assim, pra um atleta que quer começar no basquete de base? Eu digo assim, ó, para todos, tem que ter resiliência, tem que saber onde quer chegar, tá? Vamos dizer assim, ó, o cara quer ser jogador de basquete, ele tem que entender que ele vai ter que se abdicar de muitas coisas e ele vai ter que se organizar, né? E quando eu falo organizar, ele tem que saber levar os estudos juntos, porque é muito difícil depois que tu vira atleta conciliar os estudos, então não pode perder tempo. Então, tu tem que estar com os estudos caminhando junto, porque é um funil, né? Eu digo, é uma pirâmide que ela começa grande e ela vai fechando, né? E para tu chegar no ser um atleta de alto rendimento. Então, é resiliência, é dedicação diária, é comprometimento. Eu acho que são situações que não tem como fugir disso. E como é que entra o papel do pai nesse momento? Os pais, eles têm, eu acho que os pais, né, são fundamentais na formação dos filhos, né? E eles têm que entender cada sua realidade e muitas vezes não querer, tem que estimular, mas não passar dos limites, né? Eu acho que às vezes tem que ter um meio termo em tudo. Que às vezes o sonho do pai não é o sonho do filho, né? Ou às vezes o filho tem capacidade e o pai não vê isso, né? Às vezes não perde tempo aí, vai fazer outra situação, vai, né? Então tem que ter sempre um meio termo, entender que o esporte é uma ferramenta de educação, né? É uma maneira saudável de educação, de educar para a vida. Eu acho que tem que aproveitar isso. Então se o filho está praticando esporte, use o esporte como meio de educação, para ajudar o filho no desenvolvimento, que é ali que ele vai respeitar a ganhar e perder. E muitas vezes na vida tu perde mais do que se ganha, né? Sempre se perde mais do que se ganha e saber entender que a perda é uma maneira de tu começar a ganhar. Sim. Né? Então eu acho que ali é uma maneira de se educar muito, é uma maneira de entender, conviver com outras pessoas, respeitar regras, respeitar horários, né? Então acho que o pai tem que fazer parte disso, mas entendendo o que é o esporte, né? Eu acho que isso é fundamental. Partindo para a reta final do nosso programa, Atos, eu queria te perguntar, olhando para trás, toda a carreira que tu já fez até agora como treinador, eu queria te perguntar o que mais te marcou em todos esses anos sendo treinador de basquete de base, e o que tu leva como lição do que tu já viveu, já conviveu, do que já teve como experiência de todos esses anos. Olha, eu sou muito suspeito de falar do basquete, eu sempre botei o basquete em primeiro lugar assim na minha vida, né? Muitas vezes até à frente da minha família. Né? Então, aprendi muito com o basquete, aprendo muito. Tive muitas vitórias, muitas derrotas, muitas alegrias, muitas decepções, mas eu sempre procurei ser um cara muito autêntico. Isso não significa que tu acerte sempre ou que tu erres ou que tu esteja errado sempre. Mas eu encontro hoje muitos atletas de 20, 30 anos atrás que se lembram com alegria a passagem que eles tiveram com a gente. Né? Eu acho que a gente nunca deixou de competir e de ganhar títulos, ou também perder títulos, mas de ser uma equipe competitiva, ou de fazer um trabalho competitivo, e ao mesmo tempo a gente sempre também priorizou o lado humano, de respeito, né? De deixar uma mensagem positiva, e isso tanto na categoria de base quanto nas equipes profissionais. Né? Então acho que a gente sempre procurou deixar esse legado de respeito, de fazer o bem, né?
E eu acho que isso é o que mais deixa marcado, né? E queira ou não queira, eu consegui deixar e estou deixando o meu nome na história do basquete de Santa Cruz, porque no período em que não se falava em basquete profissional, a gente estava trabalhando. E até acho que tem uma parte no livro que um atleta fala: pô, eu vim pro Corinthians e tu falava que um dia a gente ia voltar para o NBB, e eu pensava, mas esse cara tá maluco, só tem nós aqui no clube, categoria 17, 19, e todos os dias no treino tu fazia a gente sonhar com isso, né? E na época ainda era só Corinthians, não era nem União Corinthians. Então aquele negócio, tu vender o sonho com os pés no chão, sem vender fumaça, né? E saber onde querer chegar, né? Então a gente deixa esse legado, assim, fico feliz com tudo que eu fiz pelo basquete e estou fazendo, né? E temos aí projetos ainda muito pela frente aí que ainda estão por acontecer e vai ser muito salutar. Acho que é isso que temos por hoje. Na verdade, eu queria ainda fazer uma última pergunta. Que eu tô bem curioso de saber disso de ti, de qual é a tua maior inspiração quanto treinador, né? Aquele treinador que tu olha, tu visa, que tu te inspira para fazer o teu trabalho. Assim, eu queria ouvir de ti. E também um atleta, se tu tiver algum também em mente. Eu vou dizer assim, ó, eu sempre procurei, assim, estudar bons técnicos, né? Eu tive um convívio muito grande com o Arividal, aprendi muita coisa com ele. Técnicos de renome, que eu já escutei clínicas, tudo, de NBA, como Popovich, segui muito a linha do Phil Jackson, que eu trabalhei muito tempo no sistema de triângulo, estudei tudo. Mas é muito relutante de falar de uma pessoa, mas eu quero dizer assim, ó, que eu sempre procurei ter Deus no meu coração e seguir os ensinamentos dele. Eu acho que isso é pra vida. Mesmo se tu tá lá no alto rendimento ou se tu tá na iniciação, e eu acho que, digamos assim, que o meu maior ídolo seria Deus, né? Jesus, né? Porque ele é um exemplo para tudo que a gente tem na vida, e dali tu consegue canalizar para tua área, né? Então, assim, eu sempre procurei, nas dificuldades, na alegria, estar seguindo a questão de Jesus, os mandamentos deles, né? Como atleta também, sempre tive atletas de destaque, aprendi muito com o Marcel. O Marcel, quando veio para cá, foi a recente esse campeão pan-americano, ganhando dos Estados Unidos, e ele me mostrou o quanto precisa um jogador de basquete treinar para ter uma excelência, né? Mas volto a dizer, sempre eu acho que a gente tendo Jesus no caminho, Deus à frente, ele te fortalece e vai te ajudar a vencer muitas dificuldades que se encontram, e eu acho que todas as dificuldades que vêm pela frente, elas só vêm para quem consegue enfrentar, né? E a gente sempre esteve firme aí, e eu acho que é isso que eu posso falar para ti, assim, sabe? A gente agradece a tua vinda aqui, o teu tempo, as tuas ideias que tu compartilhou com a gente, as tuas opiniões. A gente deseja sorte também no desenvolvimento no trajeto da base, que venham muitas conquistas. É isso, né, Atos? Eu como ex-atleta teu também, eu falo que eu fico muito feliz em te rever novamente. Eu tive uma experiência muito, muito boa enquanto jogador, tanto do Projeto Cestinha e depois ser atleta do União Corinthians. E eu agradeço por estar aqui com a gente hoje no programa, para dar um pouquinho desse teu conhecimento, divulgar um pouco do teu trabalho também, que é muito importante para a continuidade do basquetebol aqui de Santa Cruz, e que vem cada vez mais fortalecendo, né, a cultura do basquetebol aqui em Santa Cruz do Sul. Eu agradeço a sua presença e também agradeço a todos que possam acompanhar o nosso programa, né? Uhum. E também que acompanhem o Basquete na Veia nas redes sociais, que traremos cada vez mais conteúdo através de cortes. Também pode acompanhar o nosso conteúdo, a gravação ao vivo, quer dizer, a gravação
completa do nosso programa. Uhum. E tem mais alguma coisa para dizer? Não, seria isso. Muito obrigado, Atos. Muito obrigado, Atos, e nos vemos no nosso próximo programa do Basquetebol na Veia. Abraço.